ela está inserida em um contexto aonde Jesus ouve os homens julgando a si mesmo. Os homens usando pretextos, os homens usando argumentos para assim se justificar diante do Senhor. E é no capítulo de número 13 mesmo, a partir do verso de número 1, que nós vemos a epígrafe do texto dizendo: os homens devem se arrepender, vírgula, e não julgar. Então o texto está nos ensinando que o direito de julgar não se encontra na mão dos homens. O texto está nos ensinando que o direito de julgar não está na mão do homem natural. A palavra de Deus nos ensina que o direito de julgar está na mão do Todo-Poderoso. E se não me falha a memória, acho que é no capítulo de número 5 do Evangelho, segundo escreve Mateus, que o texto diz que o poder de julgar está todo na mão de Deus. E qualquer um de nós que aponta, julga, seremos réu de juiz, ou réu do fogo do inferno. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos, o irmão Ezequiel acabou de citá-la aqui, antes de louvar, quando o Senhor dá ordenância para que Moisés escreva, ou porque senão o segundo e um dos maiores mandamentos, dentro daquilo que está inserido, amar o seu próximo como a ti mesmo. É difícil, muitas das vezes, a gente nos inserir nesse contexto. Porque às vezes nós somos tão maltratados, às vezes nós somos tão criticados, às vezes nós somos magoados, às vezes nós somos difamados, às vezes nós somos apontados pelos nossos companheiros, por aqueles que dizem ser os nossos próprios irmãos. E quando eu digo os nossos próprios irmãos, eu não só aplico em relação ministerial, eu aplico também em relação familiar. Mas quando a palavra de Deus nos aponta que devemos amar como nós mesmos nos amamos, às vezes é difícil. É difícil porque desperta em nós um sentimento de ira, desperta em nós um sentimento de rancor. Nós somos movidos por um processo de... Como é que eu posso explicar melhor? Nós somos movidos por sentimentos, melhor dizendo. E às vezes nós não conseguimos nos enquadrar ao que manda a palavra de Deus. Porque o nosso sentimento, ele grita. Jesus teve sentimento. Jesus olha para o Pai e diz: Pai, se possível, passa-te de mim esse cálice. O que Jesus estava sentindo no momento ali era uma agonia tão tanta que Jesus estava a ponto de não suportar. Só que ele entende o propósito para o qual foi chamado e enviado na terra. Ele diz: mas contudo seja feita a tua vontade. E é o auditor aos Romanos que vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O evangelista Júnior, ele falou aqui que às vezes a solução que nós queremos não está diante dos nossos olhos. Mas a palavra de Deus está nos ensinando a permanecermos fiéis à palavra. Porque a nossa fidelidade com a palavra de Deus, querido, ela nos fará trilhar o caminho do sucesso. E o caminho do sucesso para alguns não é aquilo que nós esperamos. O caminho do sucesso a qual Deus tem para com você, às vezes não é aquilo que queremos. Mas a palavra está nos ensinando que a vontade dele é boa, perfeita
de número 13, a partir do verso de número 1, está apontando uns para os outros, está usando exemplos de uns para os outros. E o Senhor está nos ensinando que o direito de julgar ainda se encontra em sua mão. E a maior palavra de julgamento que a igreja ouvirá no último estágio será: ouvinde a mim, bendito de meu Pai, e possuí por herança aquilo que vos foi preparado, ou apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Nós vimos isso no capítulo de número 16, se não me falha a memória, do Evangelho segundo Lucas escreve, aonde um certo homem rico e um pobre mendigo por nome Lázaro, que fazia todos os seus bens na terra, e quando morre é levado aos anjos para o seio de Abraão, e o homem rico que morre, ele é sepultado. E no Hades, aquele homem rico olha para cima e diz: Pai Abraão, manda que Lázaro toque a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque o lugar que eu estou é lugar de tormento. Abraão olha para aquele homem e diz: Filho, lembra que em terra Lázaro fizeste os bens e tu o mal? Pois agora Lázaro está consolado e você está atormentado, de modo que Lázaro não pode descer aí para saciar a tua sede, nem tampouco você pode subir aqui em cima para beber da água da vida. Pai Abraão, já que eu não posso subir aí, então envia Lázaro na casa dos meus pais para pregar para os meus 5 irmãos, a fim de que eles dêem testemunho a não vir para este lugar de tormento. O inferno, querido, é um lugar de tormento. O Hades, o lugar atormentador. Alguns dizem que a palavra inferno não existe. Concordo. Mas a eternidade no lago de enxofre e fogo, ela existe. E ela foi preparada para Satanás e seus anjos. E o Senhor não quer que nenhum dos seus se perca. E por isso Ele está nos alertando a todo tempo. A palavra está nos alertando a todo tempo. O problema é que às vezes o Senhor quer alertar através de alguém, e este alguém está tomado por um laço de engano e não consegue transmitir o recado de Deus. O problema da minha geração de pregadores é que não estão conseguindo transmitir o recado de Deus. E por não transmitirmos aquilo que Deus quer que transmitimos, almas estão perecendo. Mas o Senhor nos ensina um passo essencial neste capítulo de número 13. O julgar não está em sua mão. E ele usa uma vertente, a partir do verso de número 6, compondo uma parábola, que diz a respeito de uma figueira. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, disse ao vinhateiro. Eu quero que os irmãos entendam nesta noite que o dono dessa vinha aqui é o Pai. Este vinhateiro aqui, irmãos, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é este vinhateiro que está disposto. E este disposto aqui já foi concluído quando Ele se entregou na cruz do Calvário por amor de cada alma que aqui está. Este homem vai buscar fruto naquela vinha por 3 anos consecutivos. Nesses 3 anos que ele vai buscar fruto naquela figueira, ele não a encontra.
E eu quero dizer para os irmãos que esse contexto aqui, ele está inserido no cenário a qual Israel está vivendo. Mas eu quero aplicar para nós nesse dia de hoje. Esta palavra aqui está inserida em um contexto a qual Israel está vivendo. Mas eu quero aplicar ela para os nossos dias de hoje. Por 3 anos consecutivos ele vai buscar fruto naquela figueira. Quando ele chega, ele não encontra. Não encontrando ali, ele fica indignado. E eu dou razão à indignação do Senhor nesta parábola. Porque uma figueira aqui demonstra ter fruto. E todas as vezes que o dono da vinha vai em busca dela, não encontra fruto ali, o furor dele sobe. A ira dele aumenta-se. Quando ele vai até o veadeiro diz: Senhor, não corta ela agora não. Deixa mais esse ano, Senhor. Eu vou cuidar dela esse ano. Eu vou escarvar em redor dela, Senhor. E eu vou colocar esterco em redor dela. Talvez ano que vem ela dê fruto. E se ano que vem ela dê fruto, amém. Se não der fruto, Senhor, o Senhor dá uma ordem que eu corto. Perceba que esse vinhateiro aqui, olha o que o Senhor está nos ensinando. Esse vinhateiro aqui representa Jesus. E ele está dando uma lição de moral para os homens que lá do versículo de número 1 estão querendo ter o direito de julgar. Olha o que ele diz. E se der fruto, ficará. E se não der, depois mandarás cortar. Olha só o que Jesus está nos ensinando, irmãos. Quando Jesus fala, mandarás cortar, Jesus está ensinando para aqueles homens que acham que tem o poder de julgar alguém nas mãos, que o direito não está na mão dele. Tem que pedir autorização ao Supremo, a alguém, ao dono. Então essa figueira, se esse vinhateiro representa ao Senhor, essa figueira representa cada um dos irmãos que aqui estão. Essa figueira representa a nós. Essa figueira está representando a Israel. Essa figueira está representando a Israel. Essa vinha a qual essa figueira está plantada, está Israel pelo cerco onde Deus o colocou. Deus coloca a nação no lugar certo. Deus envia a nação para o lugar certo. Só que o problema da nação não progredir naquilo que Deus quer não é culpa de Deus. O problema da nação não progredir, o problema da nação não ter sucesso, o problema da nação não frutificar, não é de Deus. O problema da nação não frutificar ali é que eles estavam querendo trilhar caminhos diferentes. Então entenda uma coisa, nós podemos até estar no local propício, nós podemos estar até na terra fértil, só que se nós não estivermos inseridos com a palavra, não haverá frutos. Ela está na vinha certa, está plantada corretamente. Perceba que ela está plantada no lugar certo, porque ela começa a dar folhas novas, ela começa a se produzir toda, porém por 3 anos consecutivos que o dono da vinha vai buscar fruto, não acha. Então é uma figueira que está vivendo de aparência, uma figueira que até fora da estação ela está embelezada. E assim será quando o vinhateiro vir ao teu encontro. Assim será quando o mestre querido vir ao teu encontro, queridos. Se nós estivermos vivendo de aparência,
Se nós estivermos vivendo achando que estamos enganando, e isso aqui eu gosto dessa palavra porque eu consigo fazer uma aplicação e englobando todos. Assim será se os jovens estiverem enganando seus pais. Assim será se os maridos estiverem enganando as suas esposas. Se as esposas ao marido. Se os membros ao pastor. Se os liderados aos líderes. Assim será, querido, porque nós podemos até demonstrar colocarmos uma capa diante do homem, mas diante do vinhateiro. Nós precisamos, querido, entender uma coisa. Que o Senhor Jesus Cristo Ele está nos dando a oportunidade de nos redimirmos com Ele. O vinhadeiro aqui é o Senhor. E ele diz assim: ô Senhor, que era o dono da vinha, o vinhadeiro diz ao Senhor, permita-me, Paulo, conjecturar. Era mais ou menos Jesus olhando para o Pai e dizendo: ô Pai, deixa mais esse ano, porque eu vou cavar em redor dela. Vou colocar adubo em redor. E talvez ela pare de viver de aparência e comece a soltar frutos. Assim somos nós, queridos, nessa caminhada. Assim estamos inseridos no século 21. Ou nós começamos a mostrar os frutos para a qual nós fomos chamados, queridos. Ou isso será cobrado no dia do juízo final. O julgamento está na mão de Deus. E nós, como noiva do Cordeiro, precisamos entender isso. Nós não podemos cochilar como aquelas mulheres. A parábola é composta por 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5 delas estão preparadas, elas entendem o propósito para o qual foi chamado. De repente, 5 delas estão dispersas, 5 delas começam a se acomodar com o cenário. O mestre tardou, eu vou dormir. O mestre tardou, eu não vou fazer hoje. O mestre tardou, eu não vou cantar. O mestre tardou, eu não vou. E a palavra diz que o mestre chega. E quando o mestre chega, ela diz para as outras: dá um pouquinho do teu azeite. Não tem como eu te dar um pouco do meu azeite, porque o que eu tenho é necessário para passar ele vendo o meu rosto sendo clareado. E quando aquelas 5 mulheres foram em busca do seu azeite, não teve tempo, querido, porque a palavra de Deus diz que ele virá como um ladrão. Ninguém está esperando um ladrão. De repente ele chega. A palavra diz que nós seremos tomados para ter com ele em cima das nuvens. Você precisa entender o propósito para o qual você foi chamado. E aí ele diz: não corta não. Deixa mais um pouco. Porque eu vou me esforçar para ela produzir frutos. Se não me falha a memória, eu acho que é Tiago que fala que nós devemos nos esforçar para assim tirarmos as dúvidas daqueles a qual não conhecem a palavra. A palavra diz em Atos que o Senhor conduz Filipe ao deserto para pregar para o homem que não entendia o que estava lendo.
E se os irmãos for perceber no texto, aquele homem está se retornando de um culto que aconteceu em Jerusalém. Porém, ele não está entendendo o que ele estava lendo. E quando Felipe pergunta o que ele estava lendo, se ele entendia, ele diz: como eu entendo se ninguém me ensina? E aqui está o problema de nós queremos reter o conhecimento só para nós. Aqui está o problema de nós não termos a preocupação de aplicar a palavra com veracidade no coração daqueles que não conhecem. Aqui está o problema de nós escondermos a verdade daqueles a qual está a nossa responsabilidade de aprender. Você não pode, querido, se resguardar de aplicar a palavra de Deus nos corações. Você não pode escolher tempo para falar do amor de Deus. Porque no capítulo de número 4 do Evangelho segundo João escreve que Jesus, ele ali falando com os seus discípulos no momento a qual a multidão de Samaria vem ao seu encontro, ele chama os discípulos de levantei os olhos e contemplai, porque o campo está branco. Você diz que falta ainda alguns meses para que chegue o tempo da colheita, mas eu digo a vocês que não precisa esperar mais. Os campos estão brancos, e os campos brancos ali, Júnior, está significando os samaritanos que haviam o encontro da palavra. Porque a mulher anunciou lá que tem um que revelou tudo a respeito de sua vida. Aí desperta a curiosidade dos samaritanos e diz: nós queremos conhecer quem é esse que falou tudo a respeito dessa mulher. Porque não entra outra pessoa aqui nos seus samaritanos. Que judeu é esse que consegue falar tudo a respeito dessa mulher? Aí desperta a curiosidade no povo de Samaria e Jesus está dizendo, isso aqui é forte. Sabe por quê? Porque Jesus está despertando os discípulos dizendo: olha, não é mais tempo de esperar. Jesus estava dizendo para eles: olha, eu vou pregar para uma parte, Pedro, você prega para outra, João, você prega para outra, porque a multidão precisa ouvir a palavra. Você não pode olhar e dizer: Paulo é um pastor, ele prega, ele se vira. Não, essa responsabilidade está nas tuas mãos. Pregue a palavra. Anuncie Jesus. Proclame o Evangelho. Jesus disse: não é tempo de esperar. Eu digo a vocês que os campos estão brancos. Levantei os olhos e vedes. O que o Senhor está nos ensinando ali é: nós não podemos perder tempo mais. E esta oportunidade desta figueira, querido, tem mais um ano de chance para produzir fruto. Nós somos essa figueira. O Senhor está te dando a oportunidade de você produzir aquilo a qual está aí dentro. E aí dentro eu tenho certeza que tem algo da parte de Deus para alguém lá fora ouvir. E quem não aproveita a oportunidade, acontece o que aconteceu com o filho de Abinadab. A palavra diz que ele estava conduzindo a arca, e quando a arca veio a se balançar, diz a Bíblia que ele leva a mão para tocar na arca, no local chamado Eira de Lacom, lugar onde as coisas caem. E quando ele toca a mão na arca, a palavra diz que Deus matou Uzá na hora, e Uzá foi morto. Sabe por que Deus matou Uzá ali? Porque Uzá tinha tempo de se arrepender. Uzá teve tempo para fazer a coisa certa desde a casa do seu pai. Só que vai ter um lugar onde as coisas caem. E Deus não vai ter, querido, Deus ele não vai ter hesitação de te cobrar isso aqui. Porque você está sendo ensinado. Naquele grande dia você não pode falar que você não foi ensinado, porque você está sendo ensinado.
Você, essa figueira, se coloca de pé, por gentileza. E o vinhateiro está te dando mais um ano de oportunidade. Ele está te dando mais uma chance de você produzir. Ele está te dando mais uma chance de você arregaçar as mangas. Porque a palavra de Deus, ela diz que grande é a seara, mas poucos são os que estão para trabalhar por ela. E quando nós ouvimos grande é a seara, nós logo pensamos, a igreja precisa de mim. Não é sobre quatro paredes. É sobre você se responsabilizar com alguém lá fora. E quando eu digo esse alguém lá fora, eu estou dizendo é qualquer um que você se deixe de mim para falar do amor de Deus. Espírito Santo de Deus,